Olá pessoal, vou convidar vocês a refletir um pouquinho sobre como surgiu o Novo Testamento. Primeiro, nós temos que entender que o Novo Testamento não estava nos planos dos apóstolos e nem estava no plano de Jesus. Pelo menos isso é o que nos mostra os próprios textos e os próprios documentos dos primeiros cristãos que nos informam que de Jesus em nenhum momento ele falou nem para os apóstolos para que fizessem ou escrevessem alguma coisa sobre os acontecimentos daquela época. E também seria um escândalo Jesus propor um Novo Testamento, né, desafiando aí o Antigo Testamento, que era o testamento, digamos, o mor dos judeus. E se Jesus viesse com um Novo Testamento, um novo escrito, isso seria escandaloso para essas primeiras gerações de crentes, né? Portanto, Jesus nunca falou aos seus discípulos para escrever qualquer coisa no futuro sobre ele ou sobre o Novo Testamento. Nenhuma passagem do Novo Testamento declara explicitamente que os cristãos deveriam produzir algum texto importante e nem que deveria escrever, canonizar 27 livros. Isso não se encontra nos primórdios da igreja primitiva. Os escritos dos pais da igreja foram modificados em outros séculos e muitos de seus registros foram intencionalmente reescritos ou suprimidos, adotando aí o decreto do Concílio de Trento em 1545 a 1566, onde estabeleceu que algumas informações de textos de produções bíblicas deveriam ser expurgadas dos escritos dos primeiros cristãos. Então, para nós entendermos, os primeiros cristãos, eles aproveitavam todos os textos que andavam por ali e faziam uso desses textos no seu local de celebrações. Só que com o advento de uma igreja mais formal, onde os pais da igreja queriam formar uma igreja una, começou-se a proibir o estudo de alguns textos. E isso já começa lá no Concílio de Trento, com o decreto. Então, em 1562, o Vaticano estabeleceu um escritório especial chamada Censura Expurgatorius, que seria para proibir passagens erradas dos primeiros pais da igreja. Isto é, os primeiros pais da igreja escreveram certos documentos e esses documentos foram deturpados. E então a igreja, em 1562, para corrigir esses textos, designou essa censura expurgatórios. Então, os arquivistas do Vaticano começaram a estudar os textos que eram verdadeiros e encontraram os textos genuínos dos pais da igreja e eles corrigiram de acordo com o índice de expurgatório, Index Expurgatorius Vaticanus. Com isso, a enciclopédia Bíblia tem aí mais ou menos 1.200 anos de cristianismo que estão desconhecidos. No ano de 1198, o Papa Inocêncio III ele suprimiu todos os documentos da história da igreja. Esse Papa pegou os documentos falsificados e disse que esses documentos falsificados eram os documentos primeiros e quem era falsificado, os documentos falsificados eram aqueles que eram originais. A preocupação em escrever um livro no Novo Testamento não tinha passado pela cabeça dos apóstolos de Jesus, mas com o tempo, com o boca a boca, com a transmissão oral dos textos bíblicos, dos evangelhos, das cartas de Paulo, então lá pelo segundo século se observou muitas discrepâncias entre um evangelho e outro, muita diferença entre os evangelhos escritos, então precisava-se dar uma unidade aos ensinamentos de Cristo. E aí aparece Marcião, que era um cristão muito rico lá do ano 144
da Era Comum e era da cidade de Sinop. E Marcião tentou rejeitar aí o Antigo Testamento porque ele fazia uma distinção entre o Deus supremo de bondade e um Deus inferior da justiça, que foi o Criador e o Deus dos judeus. A base da edição de Marcião foi o Evangelho de Lucas e as 10 epístolas paulinas. Marcião então tinha a ideia de abolir o Antigo Testamento como livro sagrado e só mencionar o Novo Testamento como livro sagrado. Por quê? Porque o Deus dos judeus, o Deus criador, é um Deus meio violento, meio sentimental, meio maldoso, criminoso. Então ele queria que somente o Deus supremo de bondade do Novo Testamento fosse escolhido como texto bíblico inspirado. Marciano tentou fazer adições e transposições para tentar argumentar que o Antigo Testamento deveria ser restaurado, voltar ao seu sentido original, que era mostrar um Deus mais humano, mais fraterno. Marcião rejeitou certos livros e selecionou outros no seu cânone. Portanto, aí nós temos o primeiro escritor, o primeiro que tentou fazer um cânone com alguns livros e formar uma escritura cristã. Então, foi através dele que se inicia o pensamento de construção do Novo Testamento. Para ele existiam os 4 evangelhos e as 13 cartas de Paulo, além de alguns outros livros. Bom, Marcião levanta alguns questionamentos importantes. O que era dito de divino era ensino apostólico? Uma vez definido esses textos, como poderiam ser ensinados ou referidos? Qual a tradição entre os escritos de fato que refletiam justamente Jesus e o seu ensino? Havia uma verdade dentro dos registros e por quais critérios deveria se estudar e relacionar, separar os textos como divinos. Bom, Marcião então gerou uma dificuldade, uma situação difícil, que a igreja teve que mostrar que os ensinamentos de Marcião não estavam corretos, não eram os ensinamentos da igreja, mas Marcião se tornou importante porque ele forçou a igreja, os pais da igreja, a definirem o que era autoridade no pensamento cristão, na doutrina e no ensino, através do cânon que começou a ser elaborado. Então, Marcião escreve o seu cânon, define o seu cânon, diz que esse é inspirado, e a igreja, como um todo, rejeita a proposta de Marcião, mas inicia aí um estudo de quais livros eram inspirados e quais não eram inspirados. Isso tudo por conta dessa provocação de Marcião. Então, a partir dessa proposta de Marcião, a igreja precisava mostrar que os ensinamentos de Marcião não eram o que foi ensinado por Jesus Cristo ou pelos apóstolos no início da igreja. Então, a fim de apontar as falhas alegadas por Marcião, tornou-se importante que os pais da igreja definissem a autoridade no pensamento da doutrina e do ensino cristão. Quem poderia ter autoridade para dizer que o livro era inspirado ou não? Aí nos aparece o Tertuliano, 200 anos da era cristã, e que alegou que Clemente foi ordenado pelo apóstolo Pedro e Jerônimo. Clemente foi o sucessor imediato do apóstolo Pedro, segundo Tertuliano. Jerônimo listou Clemente como o 4º bispo de Roma, depois de Pedro. O segundo foi Lino e o terceiro foi Anacleto. Bom, segundo a igreja, Clemente poderia ter sido o primeiro papa, mas Irineu e Eusébio de Cesareia elaboram a ideia de que ele foi o 4º papa. Por que razão que os primeiros pais da igreja não tiveram escrito um cânon, uma medida de textos? Porque a oralidade, falar,
era o que eles tinham de mais sagrado e que realmente convertia as pessoas, essa leitura essa fala, essa homilética dos pais da igreja tocavam muito o coração das pessoas e as pessoas continuavam falando sobre o que se dizia. Então, portanto, a oratória, a transmissão oral era muito importante e não havia necessidade de escrever nada sobre o assunto. Clemente de Alexandria, em vez de introduzir um material cristão com fórmulas, com escritos, ele registra 2 vezes aos seus leitores para lembrar que as palavras do Senhor Jesus, se lembrar das palavras do Senhor Jesus e não do que estava escrito. Então Clemente fazia esta indagação ao povo: olha, não precisa escrever, lembre-se do que Jesus falou e isso basta. Isso nós temos em um escrito de Clemente, dizendo assim: lembre-se das palavras do Senhor Jesus, pois disse: ai do homem, seria melhor que ele não tivesse nascido, ao invés de fazer tropeçar um dos seus eleitos. Depois ele continua: aqui se lembra das palavras de Jesus encontradas em Marcos. Ele sempre está dizendo para lembrar das palavras de Jesus, lembrar na memória e não nos escritos. Clemente invoca a autoridade absoluta de palavras de Jesus apenas 2 vezes, ao passo que ele se refere às passagens do Antigo Testamento mais de 6 vezes. Clemente ele lembra mais da palavra escrita no Antigo Testamento do que a palavra de Jesus. Seus escritos ele lembra mais de 100 vezes de material do Antigo Testamento do que de Jesus e do Novo Testamento. Clemente também sugere que os leitores de Corinto consultaram uma carta de Paulo. Estava acessível em Roma, como também poderia estar acessível em Coríntios. Mas será que Clemente considera as cartas de Paulo um documento inspirado por Deus? Clemente parece fazer alusões concretas para várias epístolas de Paulo, incluindo aos Romanos, aos Gálatas, a Filipenses e Efésios. Isso pode pressupor a existência de uma coleção de epístolas paulinas. Porém, quando Clemente se refere a essas epístolas como escritos dados aos crentes de Corinto, ele não apresenta como investido de autoridade divina, pois para Clemente as epístolas paulinas não eram escrituras, eram apenas um documento que fazia lembrar de como deveria ser a vida do cristão, de como deveria proceder as comunidades, mas não era escritura para Clemente. Para ele, o único livro que tinha autoridade de escritura de inspiração era o Antigo Testamento e não o Novo Testamento. Ele fala sobre os escritos de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, mas não fala em nenhum momento de evangelho. Não chama esses escritos de evangelho. Nunca se refere aos escritos do Novo Testamento como escritura, como cânon, como inspirados, como documentos inspirados por Deus. Muito bem, vamos continuar esse assunto um pouco mais. Estamos vendo aí que como foi registrado, como foi criado o Novo Testamento. Esse é o primeiro vídeo, continuaremos mais adiante. Um grande abraço, tchau.